Muito boa noite, são 19 horas e 22 minutos. De antemão, eu peço desculpas pelo atraso, eu tive um contratempo. Ela estava inicialmente marcada para as 19 horas. E eu percebi também que na hora de agendar, eu agendei para o dia 18 de abril, e hoje é dia 20. Hoje que eu fui perceber isso, são tantas defesas, tantos compromissos que a gente acaba se perdendo, né? Mas, de qualquer maneira, estamos aqui para a defesa do estágio obrigatório da Ruth Trevisol. A Ruth foi nossa aluna, é nossa aluna no curso técnico em agropecuária na modalidade subsequente. Eu, desde já, também agradeço a participação da coordenação de extensão, na pessoa da Johanna Albuquerque, que trabalha lá na extensão, e, obviamente, que do professor, quero agradecer a presença do professor Ayrton Bortoluzzi, que gentilmente aceitou fazer parte da banca aí da nossa acadêmica Ruth. Ruth, você tem 15, 20 minutos ou o tempo que você precisar para fazer a sua apresentação, tá bom? Em seguida, a banca, no caso o professor Ayrton, faz as considerações sobre a apresentação do seu trabalho. Aí, em seguida, você se retira da sala para a gente poder deliberar a sua nota. Então, logo a gente delibere, a gente chegue a um acordo aí da sua nota, você retorna para a sala para a gente poder te comunicar, tá bom? Então, 20 minutos aí, boa sorte, tudo de bom. Obrigada. Posso começar? Pode sim. Boa noite a todos, aos professores, a Johanna, e hoje eu vou apresentar meu estágio, que eu sou do curso do técnico em agropecuária da turma do subsequente, e a minha defesa de estágio foi na Copérgia, no campo demonstrativo tecnológico da Copérgia CDC. O meu professor orientador é o professor André Luiz Gonçalves e o banca é o professor Ayrton Bortoluzzi. A descrição da empresa, o nome de fantasia é Copérgia, o endereço completo é na rua Silvio Boff, no bairro Paraguai, Jacinto Machado, Santa Catarina. Razão social, Cooperativa Agroindustrial Copérgia, CNPJ é o CNPJ do CDC, que o CDC é uma filial, está como uma filial da Copérgia, registrado, e o meu supervisor de estágio foi o Jean Isidro de Borba, engenheiro agrônomo, gerente do campo demonstrativo da Copérgia. A área de atuação foi a vivência das atividades, desenvolvimento das culturas, na verdade, das vitrines, preparado para o dia dos dias de campo. E o período da realização do meu estágio foi do dia 13 de 9 de 2021 a 22 de 10 de 2021. A duração foi de 190 horas. A descrição da empresa. A Copérgia surgiu em 30 de agosto de 1969, quando um grupo de 117 agricultores se reuniu e realizou uma Assembleia Geral, no Salão Paroquial de Jacinto Machado. O maior incentivador foi o engenheiro agrônomo Joaquim Pedro Coelho, e o objetivo era solucionar o problema de aquisição de insumos, armazenagem e comercialização da produção agrícola da região. O beneficiamento do arroz iniciou na década de 70, antes dos vendavais de 1974 e 1979, que destruíram a sede da cooperativa. Porém, a Copérgia foi reerguida e deu seu grande salto em 1983, quando lançou no mercado a marca de arroz Pinheirinho, que mais tarde mudou o nome para Arroz Cassarola. Hoje a Copérgia é uma empresa com mais de 50 anos de história, referência em agronegócio e que prospera em movimento. Indústrias, lojas, agropecuárias, postos de combustíveis, supermercados fazem da Copérgia ser sólida e empreendedora, e o segredo dessa união entre os associados. Aqui é uma foto da sede administrativa que eu coloquei. Aqui é uma foto do dia de campo, lá no CDC. Aqui, as minhas primeiras atividades desenvolvidas, que foram as externas. A primeira foi a visita técnica na Copersuca, em Turvo, na área de pesquisa de trigo da Ipagre, que a Ipagre faz uma parceria com todas as cooperativas de Santa Catarina em pesquisa em trigo, para ver a adaptabilidade daqui na região. E na visita que a gente fez lá, a gente viu que teve muito acamamento na área deles lá do trigo, porque
Segundo eles, o principal motivo foi porque a terra foi revolvida e fizeram aração e gradagem, e foi aonde que causou pouca sustentação nas raízes, fazendo com que o clima e a baixa sustentação fizeram com que eles causaram mais isso nas plantas. E só que na Copérgia também tem essa mesma... A Copérgia faz essa mesma pesquisa lá no CDC. E o da Copérgia não ocorreu isso, porque no da Copérgia eles fizeram o plantio direto. E foi aonde que deu mais sustentabilidade para as raízes. E eles ficaram... Era muito pouco que tinha camada. Quase nada mesmo. E daí o da Copérgia, na verdade, o resultado da pesquisa foi bem mais... assim, mais... na verdade, melhor do que da Copersuca, por causa desse esforço concluído. A segunda visita externa foi na fábrica de ração Dom Joaquim, na Praia Grande, onde a gente visitou, e lá o professor Renato, que deu aula para nós no UFC, ele é técnico em nutrição animal lá, e aí ele mostrou toda a fábrica para nós, e daí desde o começo, desde a hora que recebe os insumos para fazer a ração, até tipo a saída. Aí ele, assim que a fábrica ela segue um rigoroso padrão assim para os insumos não ter contaminação, coisa assim, porque para a ração não sair contaminada, porque se causa algum problema com algum cliente, com algum animal que chega a morrer, coisas assim, geralmente o cliente ele coloca a culpa na ração, então tem que ser tudo com muito cuidado. Aqui na segunda foto é ensacando a ração, e eu coloquei só essa foto aqui, mas tem lá, tinha mais, eu fiz mais fotos também, mas que cada máquina, tipo, tem uma máquina para cada tamanho tipo, da saca, tem mais pequena, maior, e essa daqui, na verdade, é uma das maiores. Essa foi a visita lá na Praia Grande. Essa aqui foi a visita que eu fiz na unidade de semente da Copérgia, na UBS, que é no antigo pavilhão da Armada, que era a fumageira que tinha em Jacinto, e agora é o pavilhão da Copérgia, é onde eles têm a unidade de sementes. Lá eu vi o Jean, que me levou lá, e daí eu vi, ele me mostrou as sementes que são produzidas lá, sementes certificadas de alta qualidade para a genética da Ipagre e do sistema Clearfield, que é licenciada pelo IRGA do Rio Grande do Sul. Agora são as atividades internas. A minha primeira atividade que eu fiz interna lá no CDC foi no pomar de maracujá, na vitrine de maracujá, na verdade, que foi condução e poda. Tem um aparelhinho que a gente coloca a fitinha e daí vai lá e prega o pezinho no fio, no fitilho que eles colocam, que já estava colocado, eu só pegava e fazia a amarração com a fitinha para, tipo, conforme eles vão crescendo, tem que ir amarrando até chegar em cima na espaldeira. Aqui foi a minha outra atividade no maracujá, que foi a colocação de adubação com nitrabore e N-cálcio. Eu fiz 2 vezes essa adubação, e segundo eles é para maior produção de frutos e melhor qualidade. Aqui foi outra atividade na vitrine de maracujá, que foi capina e colocação de feno. A gente capinou, na verdade aqui foi eu e o funcionário do CDC e mais um estagiário de agronomia, que a gente fez a capina e depois espalhou o feno em volta. Aqui foi na vitrine de pitaia, foi capina e adubação e colocação de feno. Aqui foi eu e o João Marcos, do subsequente, que fizemos a capina e colocamos o adubo orgânico, foi adubo Niorg que foi colocado aqui. E daí foi os funcionários do CDC que colocaram o feno. Daí, nessa atividade, eu não participei da colocação de feno, foi eles. Aqui foi na vitrine tecnológica de aveia, que tem lá no CDC.
foi colheita para experimentos. Aqui na primeira foto, o Jean colhendo, ele coloca aquele quadro ali, lá no meio, tipo, da vitrine, daí colhe aquela quantidade dentro daquele quadro, e daí a gente colocou tudo separado, cada um na sua embalagem, e levamos lá em Araranguá, no Secrar, para trilhar. Lá a gente trilhou, e trouxemos de volta, e levamos lá na indústria da Copérgia. Lá, daí a gente pegou e colocou nessa máquina branca que separava a impureza da semente, e que era pegado uma amostra mais ou menos de 300 gramas de cada amostra para fazer esse teste. E daí os resultados, a gente pesava a impureza e a semente, e daí era colocado tudo nessa tabela que o Jean fez para mim marcando. E também o grau de umidade, que essa maquininha verde é da gente ver a umidade da semente. Daí era colocado nessa tabela. Essa tabela a gente entregou para o Jean. O Jean era responsável por essa pesquisa. Aqui para a vitrine tecnológica de trigo, da parceria com a Ipagre. Aqui o trigo não estava ainda bem na hora de colher. O Jean tinha uma tabela da Ipagre que pedia o que era para fazer, que era a contagem. O Jean contava 1 metro linear, e daí a gente fazia o cálculo para metros quadrados para ver quantas plantas tinha no metro quadrado, para ter uma noção. E também ele também media a altura, a média das plantas, de todas as cultivares, porque era 30 cultivares diferentes que tinha nesse experimento da Ipagre entre do CDC. Aqui é na vitrine do trigo ainda, da Ipagre e da Copérgia. Aqui as duas primeiras fotos é a colheita do trigo para a amostra, que era 5 linhas cada parcela, e era colhido só as 3 do meio para o experimento, as 2 do lado ficava. Ali era a primeira foto eu marcando, colocava o número da cultivar dentro do saco, e daí eles colhiam e colocavam dentro para levar para a Ipagre, porque a Ipagre foi a responsável por trilhar e fazer a conclusão dos resultados da pesquisa. E as duas primeiras fotos, as duas segundas fotos é o trigo da Copérgia. A Copérgia não faz experimentos, só que o trigo da Copérgia é na várzea, e o trigo da Ipagre não. E daí a gente pegou tipo, as linhas laterais da Copérgia também, o Jean colheu as 3 linhas do meio para pesquisa, que essa pesquisa é da Copérgia. E daí o resto a gente colheu tudo, o que sobrou, tanto da Ipagre quanto da Copérgia, e levamos, e daí foi trilhado tudo na trilhadeira do CDC, e foi guardado para fazer, para colocar em volta das próximas vitrines que serão feitas, porque foi notado que as partes que pega mais o sol, as da beirada, eles perfilharam bem mais. E aí, esse ano, que vai ser feito de novo, essa pesquisa, daí eles vão semear tudo em volta, para que não entre tanta luz do sol, para ter um melhor resultado na próxima pesquisa. Aqui é uma área da Copérgia, que eles fazem experimento com herbicida. Quando eu comecei a fazer o curso, estava semeado já, daí eu acompanhei essa atividade deles de marcar as vitrines. Dentro da granja eles fizeram tudo vitrine pequenininha, e daí começaram os experimentos. O Jean pegava e colocava, tinha uma lista de qual eram os produtos que era colocado em cada vitrine, e daí colocava tudo nos litros descartável. O litro descartável era como é que eu vou dizer, o reservatório do pulverizador costal em barra, que esse pulverizador é tocado um bujão de CO2. E daí o reservatório dele é 1 litro, que já é o próprio já para a quantidade da vitrine. Esse experimento foi feito 2 vezes, uma enquanto eu estava lá. A primeira vez ele era tipo, estava recém-germinado, e na segunda já estava maiorzinho um pouquinho o arroz. Aqui foi a regulagem da semeadura, a semeadura de soja. Primeiro a gente foi marcado, feito uma marca na roda motriz, foi dado 10 voltas para ver a quantidade, até conseguir a quantidade certa de adubo que a empresa solicitava, porque é tudo a empresa que solicita a quantidade que quer, e a semente é a mesma coisa, só que
o adubo a gente pesava e a semente a gente contava para ser a quantidade certa que o representante daquela empresa, daquela vitrine, queria por metro linear. Aqui foi no mesmo dia da vitrine tecnológica da semeadora de soja, que foi testado lá debaixo do galpão e depois foi testado na terra também para ver se a quantidade estava caindo certa. E na primeira foto, na segunda foto, já a gente semeando, a gente fez a semeadura dessa empresa nesse dia e teve lugares que a semeadora não tapava a semente, daí a gente fez a tapagem com o pé, na verdade. Essa empresa também, nesse dia, o representante chegou lá e falou que queria plantar milho também, por isso tem essa divisão no meio, a vitrine foi dividida no meio, e nesse dia foi semeada, foi daí feita a semeadura do milho com a máquina Saraquá. Aqui a vitrine tecnológica de arroz em linha foi o meu último dia de estágio. Eu ajudei a demarcar as vitrines, que era uma granja só, depois foi repartido elas para fazer cada uma cultivar diferente e com tratamento de semente também diferente. Eu só coloquei a linha de um canto a outro e o estagiário em agronomia foi que colocou o cal para dividir e o Jean e o rapaz, o dono do trator, que fez a semeadura em linha do arroz daí nessas vitrines. E com essa atividade eu encerrei meu estágio. Agora, as perguntas. Professor? Oi, Estou aqui. Não sei se tem mais aí, tu dirige assim, quando eu posso fazer minhas considerações. Tá legal? Sim. O André está na sala aí? Alô? Pode ser sim. Tá, eu posso fazer então minhas considerações? Por favor. Tá, assim fica dentro daquela situação, né, André, que talvez a gente tenha que achar uma maneira da gente poder apresentar. Mas o seguinte, primeiramente eu agradeço muito. Toda vez que tem uma defesa, a gente aprende bastante, embora a gente já tenha muito caminho andado aí, e eu sei da dedicação da Ruth, foi aluna nossa e ainda é, né? Até o momento de se formar, mas vai ser sempre, estaremos à disposição para qualquer dúvida que tiver, temos o WhatsApp. Então, eu agradeço muito. Participei lá do CDC, até com a apresentação ali de opções de cultivo. O Jean, que atualmente comanda ali, organiza, né, o campo demonstrativo, também foi aluno nosso ali de Fontilho do Cedro, né, próximo da lavoura de açafrão que a gente montou, e inclusive a gente tem que ir lá, né, André? Então, a primeira coisa que eu digo é o seguinte, o trabalho está bem escrito, está bem apresentado, a apresentação foi muito bem feita em cima daquilo que você fez. Você tem experiência de campo, tem dedicação, porque a gente vai conhecendo os alunos, cada um com uma característica. A tua era de muita responsabilidade assim, dentro do momento que você tinha disciplina conosco. Foi uma turma bastante unida. O Cariel agora está fazendo agronomia. E de modo que o que eu poderia fazer? Eu vou agora abrir, no caso aqui, o teu relatório, e eu fiz algumas contribuições. Eu acho que você recebeu, né, as minhas contribuições, muito mais na formatação. O demais aqui está muito bem apresentado. E eu sugeri
mas isso fica por conta do André e de você, depois, a partir do momento que eu termine minha apresentação aqui, para mim está resolvido. Aí eu fico à disposição se houver alguma, digamos, necessidade de contribuição. Mas eu acho que com esse relatório aqui, pelo menos as contribuições que eu fiz, eu não mexi na numeração, eu coloquei dentro de uma tabela. Eu não sei se você sabe esconder as margens da tabela, mas você pode conversar com o André. Eu coloco. Já arrumei. Já arrumei. Então, assim, dentro de uma tabela fica bem tranquilo. E demonstra que eu não tenho muito a falar aqui. Para mim, eu até anotei algumas coisas, achei muito importante aquilo que tu falou, que do histórico, eu trabalhei na maior do Brasil, não vou dizer que é menor que as outras, mas é a maior, que é a Coamo, Cooperativa Agroindustrial Moronense. Foi fundada em 71, a Copérgia foi em 69. Eu acho muito interessante essa abordagem que você fez aí. Quais as motivações que levaram à formação da Copérgia, que era o quê? Compra em comum, venda em comum, necessidade de armazenagem, assistência técnica, etc. Aí, se você puder me dar uma contribuição, ou de repente, se você não entender, o que você diria hoje, o que levaria à formação de uma cooperativa ou de um grupo de cooperação, por exemplo, para plantio de cultivos como açafrão? Quais seriam as motivações ou não teria motivações? Essa é uma pergunta que eu estou te fazendo. Eu acredito, professor, que a motivação seria uma nova alternativa de renda para os associados também, que eles poderiam fazer uma rotação de cultura também, ou até uma nova alternativa. Sim, é por aí. Mas eu entendo hoje, isso eu estou discutindo com o André, e tem muitos alunos que vão retornar para as coisas que vocês viram lá, que muita coisa comigo, por exemplo, aquela colheita que nós fizemos lá do Pinambora, eu acho que fica muito marcado aquilo dali, o plantio de açafrão, que muitas vezes não você ter o aprendizado naquele momento, mas é a motivação de continuar tentando saber. Então, assim, eu diria que seria a própria Copérgia poderia entrar numa formatação diferente, mas, no meu ponto de vista, atualmente, todas essas cadeias produtivas elas têm que começar desde a produção de mudas até a venda final. E nós enfrentamos aí um grande problema na venda final. Estamos resolvendo esse problema. Tá? Então, a cada momento na sociedade, existem motivações para formação de grupos de cooperação, ou associações ou cooperativas. Eu acho que atualmente seria, por exemplo, grupos de cooperação não formais. Eu achei interessante aqui também, eu acho que foi uma vitrine, não só para a Copérgia, mas para quem trabalhou ali, por exemplo, trigo, que não é uma coisa comum para vocês aqui. Então, achei muito importante abordar isso daqui. Fotos bonitas, né? Muito bonitas aí que eu estou vendo. E demonstra que nós temos muito a ampliar, inclusive a ação das cooperativas ou dos grupos de cooperação. E eu acho que aí o Instituto tem uma participação bastante importante nisso. Deixa eu ver aqui. Bom, de qualquer maneira, eu estou vendo as imagens aqui, as imagens elas falam por si só. Eu vou te fazer mais uma pergunta. Como que os funcionários ali, os técnicos da Copérgia,
do CDC, eles veem essa questão de colocação de palha, por exemplo, no coroamento, né, da planta. Como eles veem isso aí, se a cooperativa trabalha com herbicida? Mas, assim, é uma coisa muito usada lá, professor, e todo mundo vê como uma alternativa para a prevenção de ervas daninhas e para proteger o solo e a umidade do solo também nas plantas. Eles veem como um ponto positivo, só porque como ali eles estão ali, atende vários, como é que eu vou dizer, vários, assim como as pessoas, cada um tem uma visão, né, professor? Daí eles tentam atender cada um no seu requisito. Tem gente que prefere usar o herbicida, mas tem gente que prefere usar a matéria orgânica. Então, eles, como é que eu vou dizer? Eles têm as duas coisas. E como ali é um campo demonstrativo, eles mostram as duas alternativas. Mas eles são positivos para a colocação de feno ali, que sempre foi colocado. Era uma coisa que sempre era falado. A pitaia e o maracujá mesmo, era uma coisa que era certa para colocar. Bom, é claro que a gente tem que puxar um pouquinho a brasa para o assado da gente, né? Churrasco da gente. Tu acha que o Instituto ali tem... Porque, olha só, o Jean é filho nosso ali, né? A gente fala um filho no sentido que foi aluno ali, a gente brincava muito. O Renato foi aluno, acho, do subsequente, acredito eu, chamava pós-médio na época, ou era das turmas lá para trás. Então, tem muitos profissionais dentro da COPERJ que são oriundos, né, do Instituto Federal. Tu não acha que o Instituto Federal tem importância, ou, digamos, ele tem contribuição nessas ações aí alternativas? Tu pode falar? Será que é? Ou se o Instituto não tivesse, será que seria tanto assim? Eu acredito que o Instituto é uma referência, né, professor? Não só tipo, a COPERJ, mas a maioria que entra lá já é aluno, ele já vem com a visão da escola. Então a gente fica feliz com isso aí, que muitas vezes aquilo que vai a campo, evidentemente tem todo o estudo teórico ali, você deve ter feito bastante provas, mas tem algumas coisas que não são tão formais assim e são, muitas vezes sobram muito, né? Esse dia eu estava defendendo ali que a nossa capacidade de extensão, muitas vezes, e eu acho que na maioria das vezes, é através dos alunos. Tá? Então, a gente fica feliz com isso. Então, estou vendo aqui colocação de palha, a gente começou isso aí em 2004, lá para trás, né? E fazendo com grande resultado, depois a horta começou a aplicar. Não é uma coisa nova, porque o plantio direto já preconiza isso. A pergunta é por quê? As pessoas não aplicavam, né? Então, é muito legal isso aí. Então, estou olhando aqui as fotos, a regulagem, então foi muito bem aplicado o ensinamento que você teve dentro da escola, evidentemente que tu e o... como é que é o nome do teu irmão? Pois é, o Edmar, né? É isso? Então, você já tem muito conhecimento de campo. Mas eu acho que agora, assim, comentando, eu fecho por aqui minha apresentação e só te fazendo uma pergunta, assim, tu vai continuar cultivando, vai continuar os estudos, vai trabalhar como técnico, o que tu espera fazer da agora para adiante? Na verdade, professor, agora eu pretendo trabalhar como técnica no momento. Sim. Ok. Só isso que eu queria saber. Então, evidentemente, a gente dentro da escola tem portas abertas, tem o WhatsApp, e todos os alunos aí no pós-médio eram um pessoal bem mais maduro, né? Com muito mais conhecimento de campo, então foi muito bom fazer uma interação com vocês. Deixa eu minimizar isso daqui agora. Eu enviei para ti, Ruth, pelo
por e-mail, tá? Essa cópia, daí se tu ajustou, agora fica contigo e fica com o André. E qualquer dúvida eu estou à disposição, mas a partir de agora, então, para mim, agora o André, então, comanda aí. Muito obrigado aí pela oportunidade e o teu trabalho foi muito bom. Eu que agradeço, professor. Muito obrigado, Ayrton. Então, agora, eu vou parar a gravação, tá? Já vou interromper aqui a gravação. E